Então, pessoal, nós vamos começar aqui o nosso curso, o nosso módulo, com números naturais. E o primeiro tópico é o sistema de numeração decimal, que nada mais é do que o sistema que nós utilizamos. Então, o que é um sistema? Sistema é um conjunto de regras, é um conjunto de símbolos que nós utilizamos para formar os nossos números, certo? E esse sistema, ele foi criado pelos povos indo-arábico. O que significa isso aqui? Que eles foram criados pelos povos hindus e foi difundido e levado para a Europa pelos povos árabes. Isso tudo ocorreu lá por volta do século XIII. Veja que aqui nós estamos utilizando o sistema de numeração romano. Vocês sabem que o sistema de numeração romano também possui as suas regras. Ele também possui um sistema de símbolos e regras. Por exemplo, ele usa o X aqui para representar o 10. E ele usa aqui os traços, né, o I maiúsculo, para representar as unidades. Certo? Então vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso sistema, nós utilizamos símbolos para formar os nossos números. Quais são esses símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses símbolos nós chamamos de algarismos. E esse nome foi dado para homenagear um matemático árabe que foi justamente aquele que difundiu, que levou o nosso sistema de numeração lá para a Europa, ok? E aí nós temos uma primeira regra aqui do nosso sistema de numeração decimal, que o nosso sistema ele é posicional. O que significa isso? Ter um sistema de numeração posicional. Eu coloquei aqui para exemplificar para vocês dois números, o número 26 e o número 62. Veja que esse número é formado por dois algarismos, o 2 e o 6. E esse aqui também é formado pelos mesmos algarismos. Só que veja que a posição do algarismo 6 é diferente desse aqui. Aqui ele está na primeira ordem, que nós vamos falar daqui a pouco. Aqui o 6 está na segunda ordem. Então, dependendo da posição que os algarismos ocupam nos números, eles representam quantidades diferentes, certo? É lógico que 26 unidades é diferente de 62 unidades. Vamos lá? Vamos mostrar um pouco quais são essas ordens. Aqui, para começar, eu tenho o número 26, que tem duas ordens. A primeira ordem é a ordem das unidades e a segunda ordem é a ordem das dezenas. Então, quem ocupa aqui a primeira ordem é aqui sempre começando da direita, é o algarismo 6. E o 2 ocupa a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Então, eu tenho duas dezenas e 6 unidades. Agora, aqui no 62, o 2 ocupa a primeira ordem. Então, nós temos duas unidades. E o 6 está na segunda ordem. Então, nós temos 6 dezenas. Veja que o 6 aqui representa 60. E o 6 aqui representa 6 unidades. Por isso que o nosso sistema ele é posicional. Vamos lá? Vamos para o próximo? Agora eu tenho o número 100. Vamos ver? Olha só, agora eu tenho três ordens aqui. Eu tenho uma primeira ordem, que é a ordem das unidades, que é o 0. Nós temos a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Nós não temos dezenas, então ele é 0. E nós temos aqui uma terceira ordem, que é a ordem das centenas, que no caso é 1. Então eu tenho uma centena, que é 100. Vamos apresentar um próximo exemplo. O 325. Eu também tenho três ordens. O 5 está na primeira ordem, que é a ordem das unidades. O 2, ordem das dezenas, então eu tenho duas dezenas. Então eu tenho 20 mais 5. Duas dezenas é 2 vezes 10, que é 20. Mais 5 unidades. Então aqui eu tenho 25. Mas eu tenho uma terceira ordem.
eu tenho o 3. Então, eu tenho 3 centenas. Então, eu tenho 300 mais 20 mais 5. Isso dá 325. Vamos lá, vamos para o próximo. Agora, o que eu apresento aqui para vocês? Eu apresento uma tabela onde nós temos diversas ordens e agora nós temos uma informação diferente. Nós temos as classes. 3 ordens formam uma classe. Nós vimos aqui a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Essas 3 primeiras ordens, elas formam a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Nós temos também quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem, que formam aqui a segunda classe, que é a classe dos milhares. Aqui nós temos até a 12ª ordem, mas isso aqui pode continuar na 13ª e assim por diante. Vamos lá, vamos para o próximo. Vamos lá, agora eu tenho o número 3.578 e eu quero colocá-lo dentro desse quadro de ordens, para a gente exemplificar o que nós temos aqui em cima. Então, o 8 ele está na primeira ordem, que é a ordem das unidades. O 7 está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Então, vamos colocar o 7 aqui. O 5 está na terceira ordem, que é a ordem das centenas. E veja que essas 3 primeiras ordens formam a primeira classe, que é a classe das unidades simples. E nós temos aqui o 3, que está na quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar. E aí, essa quarta ordem já ocupa a segunda classe, que é a classe dos milhares. Então, como que nós faríamos aqui essa decomposição? Se eu tenho 3 unidades de milhar, então eu tenho 3 vezes 1.000. 3 vezes 1.000 é a mesma coisa que 3.000. Adicionado, eu tenho 5 centenas, então eu tenho 5 vezes 100. Isso vai dar 500. Depois eu tenho 7 dezenas, então é 7 vezes 10, que vai dar 70, somado com 8 unidades. Isso, lógico, vai dar o 3.578. Agora, nós temos essa situação aqui. Vamos colocar aqui mais uma camada para a gente resolver essa situação. Olha só, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos o número 245 e eu tenho aqui do lado o número 2.450. Veja que nós temos um zero aqui. Esse zero que aparece no final e do lado direito, eu não posso descartá-lo, ok? Agora, veja que aqui nós temos só 3 ordens. E aqui nós temos 4 ordens. Qual que é a sugestão aqui? Eu vou colocar um zero desse lado. Veja que esse número aqui, ele termina com 0. Então, aqui eu tenho 0 unidades. E esse número aqui, ele começa com 0. Então, o 0 à esquerda, nós não consideramos ele, embora nós podemos colocá-lo aqui no quadro de ordens. Tudo bem? Vamos lá, vamos colocar aqui para a gente entender melhor como que a gente vai fazer isso. Olha só, aqui no primeiro eu tenho 5 unidades, vamos colocar aqui, 5 unidades. Eu tenho 4 dezenas, eu tenho 2 centenas e eu tenho 0 unidades de milhar. Eu posso fazer a representação desse número aqui embaixo? Posso. Então, é 0 vezes 1.000, já que a quarta ordem é a ordem das unidades de milhar, então é 0 vezes 1.000, somado com 2 vezes 100, porque a terceira ordem é a ordem das centenas. Eu tenho 4 vezes 10, porque é a ordem das dezenas. E eu tenho aqui 5 unidades. Isso aqui, lógico, aqui vai dar 0, vai dar 245, esse resultado aqui. Agora, dá uma olhada desse lado aqui, eu tenho 2.450. O 0 está à direita, então não posso descartá-lo.
Aqui, o 0 está à esquerda. Então, nesse caso, ele não faz diferença. Veja, 0 vezes 1000 é 0. Isso não influenciou em nada aqui o nosso número. Vamos voltar para cá? Olha só, eu tenho 0 unidades, 5 dezenas, 4 centenas e 2 unidades de milhar. Nesse caso, nós temos 2 vezes 1000, somado com 4 vezes 100, que são 4 centenas. Nós temos 5 dezenas e nós temos 0 unidades. Isso aqui dá 2.450. Vamos colocar aqui 2.450. Tudo bem? Então, essa parte aqui é importante para você entender que o 0 colocado à esquerda, ele não faz diferença. Você pode colocar? Pode, mas ele não vai fazer diferença. Isso vai aparecer em algumas questões do concurso, tá bom? Que a gente vai ver na sequência depois das atividades de fixação. Esse 0 aqui nós não podemos descartar, porque ele está à direita. Ele está aqui na primeira ordem, na ordem das unidades. Vamos lá? Vamos fechar nossa aula? Olha só, o que eu vou trazer aqui para vocês agora. Vamos lá para cima, para a gente finalizar aqui. Olha só, para finalizar, eu quero falar um pouco sobre a base de um sistema de numeração. Veja que o nosso sistema de numeração, ele é decimal. E decimal vem de 10. O nosso sistema, ele agrupa de 10 em 10. Por isso que ele é um sistema de numeração decimal. Então, a base do nosso sistema é de 10. Então, quando eu faço 10 unidades, quando eu faço mais 10, eu agrupo, eu faço 20. Eu faço 2 dezenas. Quando eu tenho 3, quando eu tenho 30, então eu tenho 3 dezenas e assim por diante. Agora, existem outras bases de sistemas de numeração? Sim, existe. Veja que existem sistemas de numeração que contam de 12 em 12, que vão agrupar os números de 12 em 12. Veja que nós temos as dúzias, que nós utilizamos aí para comprar ovos na feira, por exemplo. Muita coisa que é vendida em dúzias. Então, se eu estou contando de 12 em 12, então a base aqui utilizada é 12, porque nós agrupamos de 12 em 12. Existe aqui também o de 60 em 60, que nós utilizamos nos minutos, nos segundos, por exemplo, que é a base sexagesimal, ok? Nós agrupamos ali de 60 em 60. 60 minutos formam 1 hora, 60 segundos formam 1 minuto e assim por diante. Nós temos também outras situações de 7 em 7, que são as semanas. Nós agrupamos as semanas de 7 em 7. Nós temos também os meses, né? Aqui no caso, o mês comercial. Nós sabemos que nós temos meses de 31 dias, nós temos meses de 30 e temos também meses de 31 dias, de 28 dias, de 29 dias. Ok? Então, existem várias bases de sistemas de numeração. O nosso é de 10 em 10, mas nada impede você utilizar também outras bases de numeração. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula. E aí, vocês já podem fazer as atividades relacionadas aqui a essa nossa aula. Então é isso. Um abraço e até a próxima aula.